Pronto, pessoal, já estamos gravando. Mais uma vez, quero desejar bom dia a todos, pedir a gentileza de vocês colocarem aí o nome no chat, agradecer aí mais uma vez a presença do Fábio, como nosso ex-presidente e convidado. Então, se vocês puderem, por gentileza, colocar a partir de agora o nome do chat, eu agradeço. E peço a gentileza da Iris, se ela pode fazer, então, a leitura para a gente aí da ata. Claro. Bom dia a todos. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, através de sua presidente, convoca os demais conselheiros para a 31ª reunião ordinária, que irá ocorrer hoje, no dia 14 de setembro de 2021, terça-feira, com início às 9h05, através dessa plataforma Zoom. O expediente de hoje: 1. Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros. 2. Aprovação da ata anterior. 3. Ciência de correspondência de documentos recebidos. 4. Comunicações gerais. E a ordem do dia é Aldir Blanc 2021. Muito bem, Patrícia. então, vamos lá. Em relação a... Só um minutinho aqui. Em relação a alguma justificativa de ausência, eu não recebi nada pelo e-mail do CMPC, do nosso conselho. Ju, você recebeu alguma coisa via prefeitura? Por aqui eu não recebi nada. Ok. Sobre, então, a aprovação da ata anterior, gostaria de saber se vocês têm alguma coisa contra, alguma consideração, ou se podemos aprovar ali a nossa pauta e a ata anterior. Então, agora acho que entra a minha parte, né? Ainda não. A ata é o que eu deixei ontem para leitura, né? É o que... Deixa eu só ver. Eu não consigo dividir a tela com vocês. Mas é sobre a reunião passada. Sobre o que nós estamos falando, tá, Rodolfo? Que é o Aldir Blanc. Sim. Né? Sobre o que eu quero falar. A gente tem as considerações gerais, mas, enfim, se você quiser falar, tudo bem, podemos falar. Se você quiser falar agora, Rodolfo, fique super à vontade. Então, eu recebi algumas mensagens, né, via rede social, outros mesmo no meu WhatsApp, de músicos, né, que eu sou bem conhecido aqui pelos músicos, né, então, o que eles me pediram? Eles pediram uma melhor distribuição aí no dinheiro que for direcionado para os músicos, tá? E eu fiquei meio vendido porque eu não tenho essa informação, assim, de quanto que é qual fatia do bolo que os músicos vão receber. Alguns disseram que o R$ 1.000 foi muito pouco e que deveria ter sido distribuído de uma forma mais justa, né? Que quem foi contemplado recebeu 4, certo? E o artista que não foi contemplado recebeu 1.000. Tá ok. Então, eu acredito que você ser contemplado e já aparecer num festival já é uma premiação, pelo menos para mim, tá? E eu até comentei alguma coisa sobre isso em outras reuniões, que se a pessoa tinha a carteira registrada, tal, né, que trabalhava como segunda opção do músico, como seria essa divisão. Eu já entrei meio que nesse assunto, mas ele ficou meio perdido. Enfim, eu só queria retomar se você consegue me explicar, assim, o quanto vai ser destinado para os músicos e qual a melhor forma que a gente pode fazer a distribuição mais justa, se possível, igual para todos. E a contrapartida entraria a participação no festival, em vez de ganhar mais que outros músicos. Por quê? Alguns músicos que são percussionistas, que não têm uma aparência tão forte, eles reclamaram e falaram,
quem ganhou, quem é vocalista, guitarrista, tal. A gente não tem uma exposição, a gente não tem como concorrer com alguns artistas aí que foram contemplados com 4 mil. E eles acabaram ficando com 1.000, que teoricamente é um valor baixo, perto do que os produtores receberam. Essa que foi o questionamento que veio em cima de mim, tá? Vieram em cima da minha pessoa, tanto que eles fizeram até um mutirão para me colocar aí como representante da música, por isso que eu estou levantando essa bola. Aí eu queria um feedback seu, e do geral aí, do Fábio, enfim, porque como eu não participei do processo da primeira, eu estou vendido e eu preciso dar esse feedback para eles. Sim, você tem alguma sugestão, Rodolfo? E aí todos também podem colocar sugestão. Depois eu só vou pedir uma ajuda para o Fábio em relação à aprovação, tá? Mas coloquem aí a sugestão daí do pessoal, dos músicos em relação a isso, como que foi? Alguém vai falar? Pode falar, Rodolfo. Não, a minha sugestão é que seja distribuída por igual, para todos. E a contrapartida seja a participação do festival, que já vai ter para mim, é uma premiação. Você ser escolhido para participar num festival que vai ser apresentado, isso já é uma premiação, certo? A gente está falando de um projeto emergencial e não de quem tem mais talento. Estou sendo claro? Certo. Eu vou passar a palavra para o Fábio, só para deixar claro, não tem, o edital passado, como este, até agora, o que a gente pensou foi 4-1. Então, de 4 músicos, vamos falar dos músicos, que é o que você está falando, assim como 4 de dança, 4 do teatro e assim por diante, 4 deles seriam contemplados com os R$ 1.000 apenas por ter se inscrito, desculpa, e um tem a contrapartida de participar do festival com o prêmio maior, tá? Por que a contrapartida é maior? Pelo menos assim penso eu. Porque ele talvez precise produzir um novo material para estar no festival, tá? Que foi a dúvida do Genivaldo ali semana passada. Como vamos trabalhar a qualidade, né, Genivaldo? Então, ali, a partir do momento que eles forem para o festival, os produtores podem cobrar uma qualidade melhor, porque eles ganharam ali um valor maior na contrapartida. Então, a proporção, Rodolfo, é 4-1, para qualquer segmento. Então, isso eu acho importante frisar, e eu vou passar a palavra para o Fábio, porque realmente agora eu não sei como que a gente pode fazer com questão da aprovação. Mas, por gentileza, Fábio. Bem, com relação à quantidade de pessoas que foram selecionadas no último edital de cada segmento, o de música foi disparado o que teve mais participantes. Tanto que teve dois produtores trabalhando exclusivamente com a música, porque a gente já esperava que fosse ter realmente mais músicos, e foi o que aconteceu. Como foi definido isso no primeiro edital? A gente estabeleceu uma data e a gente pegou a quantidade de pessoas que estavam inscritas no cadastramento de artistas da cidade. E a gente verificou lá quantos eram do segmento de música, quantos de dança, quantos de artes visuais. Separou ali em todos os segmentos e verificou a quantidade. E já preparou, já no edital passado, a gente já indicou quantas pessoas seriam selecionadas de cada um. Depois, quando teve as inscrições, teve algumas discrepâncias com relação a isso. A quantidade de pessoas que estavam inscritas no cadastro e a quantidade de pessoas que se inscreveram de fato no edital. Então, a gente teve, por exemplo, eu acho que o caso que chamou mais a atenção foi das artes cênicas. A gente tinha muito mais pessoas inscritas no cadastro do que, de fato, participaram dos editais, né? Mas da música a gente já tinha uma quantidade maior e foi o que aconteceu no edital também, com uma quantidade maior de pessoas inscritas. Neste edital agora que a gente discutiu na semana passada, a gente está fazendo diferente. A gente vai fazer essa distribuição de acordo com a quantidade de pessoas que se inscreveram no edital. Então, tem um artigo lá que está dizendo assim:
a proporção de premiados por segmento vai seguir a proporção de pessoas inscritas no edital. Então, e aí eu acho que vai conseguir fazer uma distribuição mais justa da forma como está agora. Com relação ao valor do prêmio, essa questão da premiação de pessoas com a contrapartida recebendo um valor maior e a premiação sem contrapartida recebendo um valor menor, faz parte dos direcionamentos que foram decididos nas reuniões abertas que o Conselho promoveu, né? Então, foi uma decisão da coletividade, e eu sei quem foi uma das pessoas que te procurou, porque a pessoa tinha me procurado antes, e foi uma pessoa que participou das discussões e que aprovou isso, né? Inclusive, se você pegar as gravações dessas reuniões abertas, a minha proposta era que não se fizesse festival e que se distribuísse o mesmo valor para todo mundo. Foi nas discussões que as pessoas propuseram fazer o festival, e aí, quando chegou-se à conclusão de que tinha que se fazer o festival, porque a maioria das pessoas estava votando pela realização do festival, certo? E aí, uma questão que foi discutida foi a seguinte: a ideia era que a gente facilitasse o máximo das pessoas se inscreverem. Então, para que todos pudessem ter acesso ao mínimo, né? E esse mínimo seria os R$1.000, certo? Então, a gente não estava exigindo... Eu pus aqui, quer ver? Tem um microfone aberto. Mas a gente não colocou o mínimo de burocracia possível e não exigiu nenhuma qualidade do material que era apresentado. Por quê? Porque a gente sabia que tinha pessoas que iam ter dificuldade de gravar, que não tem uma câmera boa, não tem um microfone bom. Então, tanto que a qualidade, está lá no edital, que a qualidade não é avaliada, a qualidade do vídeo, né? Ou das imagens que são apresentadas, no caso das artes visuais. O que é avaliado é o trabalho em si, né? A gente tem que os avaliadores foram orientados a abstrair essa questão da qualidade da imagem, a qualidade do áudio, esse tipo de coisa. Só que, se você vai... o trabalho foi aprovado e você vai ter que apresentar no festival, ele vai ter que ter uma qualidade melhor. Então, a pessoa que vai participar do festival, tem lá, ela tem que... ela se compromete a preparar um material melhor para apresentar no festival. E aí, a preparação desse material melhor, ele tem um custo, certo? No festival do ano passado, os produtores, eles foram bastante... eu vou usar uma palavra que talvez não seja a palavra mais adequada, mas permissivos, nesse sentido de que materiais, por exemplo, que se eu tivesse na equipe da produção, eu teria pedido para as pessoas fazerem um novo vídeo. Mas eles optaram por aceitar materiais que estavam ali mais ou menos para fazerem um novo. Eles exigiram só de uma pessoa que fizesse um novo vídeo e teve uma outra pessoa que quis fazer um novo vídeo. Mas vamos supor, se eles tivessem pedido para mais pessoas prepararem um novo vídeo, porque aquele vídeo que apareceu na inscrição, que eles apresentaram na inscrição, não estava numa qualidade tão boa. Essa pessoa ia ter que investir, talvez contratar uma pessoa para filmar, talvez contratar uma pessoa... Deixa eu te interromper um minutinho só um minutinho, tá? Porque aí já está entrando em contradição, né? Se não foi feito um novo vídeo, o dinheiro não foi usado. Então, ele ganhou a mais e usou o material, e não precisou gastar, teoricamente. É isso que eu entendi que você falou. Mas tudo bem, prossiga aí. Mas só estou pontuando um detalhe. Mas ele se compromete a fazer um novo vídeo se for exigido pelos produtores, entendeu? Então, se fosse exigido dos produtores, ele teria aquele valor para fazer um novo vídeo. E se esse novo vídeo dele ficou mais caro, então ele teria que trabalhar com aquele valor ali, entendeu? Assim como os produtores receberam um valor maior, porque os custos da produção teve que ser custeado por eles. A Secretaria da Cultura, o que eles tiveram que contratar, por exemplo, de material de divulgação, todas as contratações que eles tiveram que fazer, saiu do valor que eles receberam,
tá? E é isso, como eu falei, para mim, teria distribuído a mesma coisa para todo mundo e não teria feito festival. Mas foi uma opção da coletividade, das pessoas que participaram das reuniões abertas, foram muitas pessoas que participaram, né? E aí eu acho que isso teve que ser respeitado, apesar de eu ter sido o voto vencido, eu respeitei aquilo que foi decidido nas reuniões. Então, bem, Pessoal, eu posso fazer uma observação aqui? Como produtor que participou do outro festival. Claro, Zé. Rodolfo, existem algumas dificuldades técnicas, né? O edital foi feito justamente assim, olha, então a pessoa ganha, e aí, se ela for escolhida, o trabalho dela, ela vai então para a segunda fase e apresenta uma coisa bem bacana, né? Tivemos casos na música em que a pessoa já apresentou no começo um trabalho bacana, né? A Ana Persson, por exemplo, se ela não tivesse ido para o segundo momento, provavelmente ela tomava prejuízo. Por quê? Porque ela gastou todo o recurso que ela imaginava ganhar no segundo momento já para fazer a produção do videoclipe, certo? Rodou o videoclipe aqui em Valinhos, correu aí e conseguiu fazer, né? E escreveu já o videoclipe, né? Porque ela falou, eu vou fazer um trabalho simples, vai que não passa, então eu já vou fazer o elaborado. Então, esse foi o modo de ação dela. Teve banda... Deixa eu falar, só para não alongar muito o assunto, é o seguinte, eu entendo o que você está falando e também concordo. Só que a gente está falando de um auxílio que é emergencial, no caso, você entendeu? Eu concordo com o que você está falando. Então, mas essa questão do emergencial... Mas para esse auxílio não cabe. Se fosse um PROAC, aí sim, mas eu acho que agora... Isso, eu não estou falando por mim, eu estou falando pelas pessoas que estão me cobrando, entendeu? Concordo. Eu não estou dando um feedback dos músicos. Eu estou falando em nome dos músicos, eu não estou falando no meu nome. Legal. Só para complementar, então, vou ser bem rápido. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que a gente pediu para as pessoas, para os artistas classificados para a segunda fase, realizarem um trabalho novo. Então, não foi pedido para a Ana Persson, não foi pedido, por exemplo, para a banda de rock, não foi pedido para a Ana Gabriela. Os trabalhos deles estavam legais, já tinham sido feitos já para a segunda fase. Agora, para outros artistas, a gente pediu, olha, dá para fazer um outro vídeo? Teve caso de artista que fez outro vídeo e você falou, poxa, mas eu esperava que ele fizesse algo maior, né? Mas o que acontece? Cada um tem seu parâmetro, cada um tem sua avaliação, e a gente está falando de artistas com graus diferentes de exposição, de pensamento, entendeu? Então fica muito complicado a gente unificar isso numa ideia só. Bom, a questão que você levantou agora, de ser emergente, essa questão, ela diz respeito ao edital. O edital não falava isso. O edital pedia e a gente teve que fazer o que o edital pedia. Então, agora você diz assim, num segundo edital, eu acho que tem que distribuir tudo e ser emergente, tudo bem, isso é uma proposta, mas essa proposta ela tem que sair já no edital, entendeu? Depois de feito o edital, não tem o que fazer, tá? Então, se é uma ideia sua, eu acho louvável, eu acho bem bacana, e a gente precisa ver a viabilidade dessa ideia, né? Se dá para fazer ou não, votar essa questão, né? Como o Fábio falou, o Fábio tinha essa intenção antes de lançar o outro edital, certo? E ele foi voto vencido. Eu não sei o que aconteceu, que cargas d'água, não participei, mas tem tudo isso no processo. Agora, nesse segundo momento, a gente tem algumas dificuldades a mais. Quais são as dificuldades? Justamente mudar o edital muito, porque talvez tenha que entrar no processo judiciário, publicizar a prefeitura, e talvez aí o tempo não seja tão hábil. Não sei ao certo. Teria que ver com o pessoal da secretaria, né? Essas dificuldades aí. Mas eu acho que é bem louvável a gente discutir esse tipo de coisa, assim, é bem bacana. A minha proposta é simples e básica. Divide por igual para todos os músicos e a premiação é a participação do festival. Que eu acho excelente, cara. Para mim, ser premiado aparecer no festival é fantástico, né? A palavra já diz tudo, né? É um prêmio, né?
E a parte monetária, por ser auxílio emergencial, dividida por igual para todos os músicos. Simples. Eu acho que se fosse fazer um negócio desse, teria que fazer não só com os músicos, teria que fazer com todos os artistas. Não, eu estou defendendo a minha bandeira, né? Os músicos estão me cobrando, né? E aí, em relação aí não poderia ter o festival, porque o festival você tem custos, né? Você pode ter custo para o artista. E aí, por exemplo, sei lá, deu 2 mil para cada um. O artista que vai participar do festival, ele vai ficar feliz em gastar com a produção, por exemplo, do vídeo do festival? Não, mas aí a exigência pode ser menor, pô. Pegar um vídeo simples, como foi... A gente pode exigir um vídeo simples com Gente, esses vídeos não são simples, né? Equipamento custa caro, audiovisual, essas coisas assim. Bom dia. Estou aqui ouvindo tudo, tá? Mas é que assim, tudo é custo, gente. Eu estou falando dos músicos, né? O que está chegando até mim, tá? Então, se pegar ali para um músico apresentar um som dele, gravar mesmo no celular com o início e fim editado, é coisa simples, nada muito mirabolante. A gente está falando de emergencial, né? A gente já não está colocando um mérito de qualidade, está falando de ajuda, por isso que... E outra, aí fica premiado, se ele quiser participar, ele participa, fica a critério dele. Eu só estou falando na distribuição da renda ser igual para todos. Esse é o meu foco agora. Eu realmente eu acho que assim, não sei. Para mim, a única forma de fazer algo assim seria eliminar o festival, porque vai ter custos. Justamente, foi o que eu reclamando. Me passou na cabeça aqui. Não faria muito sentido o festival, porque eu acho que fazer um festival com todos os músicos aí provavelmente não seria não precisaria uma coisa tão elaborada como a gente fez. A gente fez o festival e o festival ele serviu para divulgar trabalhos, ele serviu para mostrar, ele deu uma peneirada, porque eu não sei se as pessoas querem ver o trabalho de 90 profissionais, entendeu? Não, mas eu falei, não sei se faz muito sentido. A premiação seria a participação do festival, né? E desses 90 aí, escolheriam, não sei quantos que foram escolhidos. A premiação é a participação do festival. Então, eu entendi. Eu entendo o que você está dizendo, que a premiação seria para o artista, seria a participação do festival. Beleza. Sim. Beleza. A questão é, essa pessoa, se ele precisar fazer um vídeo novo, um trabalho novo, ele vai topar? Então, você tem, por exemplo, se foi selecionado para participar do festival, e aí falar, eu não vou querer participar porque eu vou ter que fazer um vídeo novo, se eu tiver que fazer um vídeo eu não quero participar. Então, tem essas questões. Mas eu entendo a questão do prêmio ser o festival, eu entendo. Em relação a isso, não... Foi o que eu disse, vai passar um pente fino, né? Quem tiver o trabalho legal, entra. E quem não tiver, eu acho que vou fazer ali uma gravação aí num celular de qualidade boa, aí, um iPhone, voz e violão, é um trabalho que não tem custo praticamente. Eu só queria ressaltar uma coisa, que eu estou com o Fábio desde o começo, e tudo que foi dito, eu não estou falando nada, mas eu gostaria de deixar claro que todos os esforços foram para atender, tá?
que chegou até nós, várias situações que estava faltando, e tudo foi feito de uma forma, eu ia deixar isso, eu sei que todos já entenderam isso, mas eu gostaria de ressaltar isso. O Fábio correu, que Valinhos está de parabéns pela lei, várias pessoas o procuraram para discutir esse assunto, e do nada a gente conseguiu fazer, eu nem vou colocar eu no meio, porque eu ajudei pouco, mas a situação foi de uma forma muito bem pensada, e todas essas distribuições foram feitas em atas, e todas elas tinham comissões. Então, se de uma forma ou de outra, um foi beneficiado menos, ou outro foi beneficiado mais, isso já estava em relato. Está em ata, está em reunião, está decidido em grupo. Tá? Eu não sei o que queria fazer daqui por diante. Daqui por diante. Mas eu acho que emergencial, só um minutinho, por gentileza, emergencial é uma coisa. Agora, montar um festival, aí já não é mais emergencial, né? Desculpa, mas eu não entendo como uma emergência. Desculpa, essa é a minha opinião. Sim, e ela está contraditória. A divisão tem que ser por igual aí entre os músicos. Né? Essa é a minha opinião. Tá, se a divisão for por igual por músico, então que ela seja igual para todos. Não só para o músico. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui, Rodolfo. Uma observação importante. Quando um artista resolve... Zé, pera aí, só um minutinho. A Mariane levantou a mão. Posso pedir essa gentileza da gente? Desculpa. A Mariane levantou a mão, aí o Fábio levantou a mão, depois eu passo para você. Por gentileza, se for possível. Aí a gente vai pela ordem. Obrigada. Vou passar para a Mariane. Pode falar, Mariane. Obrigada e bom dia a todos. Desculpa que eu cheguei aí já rasgando aí, mas é que realmente eu concordo com isso, é um auxílio emergencial. Essa questão ali eu entendo o lado de todos aí, dos músicos e tudo mais, assim, né, tem essa questão ali de divulgação do trabalho, mas assim, se for para gravar com um celular e microfone, então, por que precisa de um auxílio para fazer isso? Dá para gravar em casa com um celular e um microfone sem precisar de auxílio e botar a música e fazer isso. Assim, isso do festival, assim, eu quero muito mas não, assim, assim, a gente, eu sei que hoje tudo é vídeo, mas assim, não é tão simples assim, pegar e fazer um negócio, mesmo a gravação ali, que às vezes uma gravação que é feita num palco, se a pessoa fez num valor baixo, assim, mas dá um puta de um trabalho editar esse negócio depois. Cada equipamento audiovisual é caro pra caralho. Procura o valor para em locadoras ali para alugar esses negócios. Então, assim, não faz sentido. Enfim, é isso, assim, já tá sucateado pra caramba essa parte aí do audiovisual, a galera fazendo um monte de coisa aí. Eu acho que não há necessidade de explorar mais ainda, assim. E é isso, a minha única crítica também é em relação a isso, se for para fazer um vídeo de celular, porque precisa de um edital, então, para isso. A gente tem aqui, todo mundo tem YouTube, todo mundo tem Instagram, a gente faz em casa, não precisa ganhar 10 mil, 5 mil para fazer isso, entende? Então, é isso, gente. Fábio, por gentileza. Um pouco o caminho, mas a ideia é só distribuir por igual a verba para os músicos. Esse é o foco, pelo caráter emergencial e a necessidade de um é a mesma do outro, e vieram reclamar para mim que pessoas não tiveram
possibilidade de concorrer com os de 4 mil. Então, eu queria alinhar. Eu não, a minha classe, né? Eu estou falando por várias pessoas aqui. Entendi. Fábio, por gentileza. Bom, eu só fazer um comentário que eu acho que algumas falas parte do pressuposto de que todos os artistas da cidade, todos os moradores da cidade têm os mesmos acessos que a gente tem. Eu acho que a gente tem que sempre partir do princípio de que a gente é privilegiado de poder ter um celular bom, de poder ter acesso à internet, de poder ter uma casa para poder fazer uma gravação, certo? Tem pessoas que não têm essa condição, e tem pessoas artistas que não têm essa condição, né? Então, é uma coisa que eu sempre trago, assim, quando eu penso naquilo, no desenvolvimento do meu trabalho, eu penso que é para atingir também essas pessoas. Eu concordo, viu, Rodolfo? É uma verba emergencial e foi por isso que a gente fez o edital pensando em contemplar todo mundo, né? Então, por isso até que a gente jogou os números o máximo pro alto possível, né? A gente tinha a intenção de contemplar 200 artistas e trabalhadores da cultura no primeiro edital, e no fim 90 pessoas se inscreveram, né? Então a gente esperava muito mais e a gente esperava conseguir contemplar todo mundo. E por isso que o edital de Valinhos é tão elogiado pelas outras cidades aqui da região, porque se você for pegar qualquer outro município, Campinas, por exemplo, eles deram prêmios muito maiores do que os R$4.000 que a gente deu para os artistas aqui, e contemplou muito menos pessoas. Calma aí, deixa eu só finalizar. E contemplaram muito menos pessoas. Então, é 8 ou 80, né? Ou você ganha um valor bom, que vai fazer você sobreviver aí alguns meses, ou você não ganha nada. Valinhos conseguiu contemplar, mesmo que seja com um valor baixo de R$1.000, mas contemplar todos. E o próprio valor de R$4.000 é também, para muitas pessoas, pela dificuldade que estava passando, é um valor baixo também. Então, eu acho que isso a gente conseguiu dar esse caráter de que é uma verba emergencial, nesse sentido de que a gente conseguiu, pelo menos com um pouco, ajudar todo mundo. Agora, como eu disse, eu era voto vencido. Por mim, distribuía a mesma coisa, o mesmo valor para todo mundo também. Mas a decisão, eu vou repetir algo que eu disse na última reunião, a decisão foi tomada em reunião aberta. A minha posição, enquanto eu era presidente do conselho, era de que decisão tomada em reunião aberta só pode ser alterada em outra reunião aberta, certo? Aí, hoje eu não sou mais do conselho, vocês podem mudar a forma de enxergar isso, né? Mas é só colocar aqui que eu entendo que, se for mudar aquilo que estava como princípio, como direcionamento que foi dado a partir das reuniões abertas, eu, Fábio, acredito que deveria ser feita uma nova reunião aberta para decidir. Fábio, por que sobrou dinheiro, então? Por que não foi gasto tudo e sobrou dinheiro? Porque a gente... Duas situações. Primeiro, a gente teve menos inscritos do que a gente esperava, e essa também foi uma decisão colegiada na época da quantidade de prêmios que a gente ia distribuir. A gente tinha mais de 200 pessoas naquele momento já cadastradas no cadastro de artistas, e a gente teve bem menos inscritos do que a gente esperava que tivesse. E, no final, o plano B, que estava previsto de distribuição dessa verba, que aí a verba ia ser distribuída para as pessoas que receberam os R$1.000, que não foram contemplados com a contrapartida, não deu tempo de colocar em prática, porque a gente teve ali 2 dias úteis no final do ano para poder fazer isso, era final de mandato também, e a gente não teve, e aí isso é coisa da gestão, da prefeitura, assim, ó, não dá tempo de fazer isso, entendeu? Porque senão teria sido distribuído todo o valor. Então, vamos pegar daqui para frente, então. Deixa eu passar a palavra para o Zé, depois eu complemento. Deixa eu só complementar o que o Fábio falou, que eu acompanhei bastante essa questão
da gente tentar utilizar a verba, né, remanescente, e não foi só uma questão de Valinhos, né, a gente estava, se não me engano, 27 ou 28 de dezembro, né, Fábio? E assim, as prefeituras já estavam em recesso e a gente estava em troca de mandato, então não havia como. E tanto que isso foi uma das pautas principais para a gente conseguir essa prorrogação dos valores que já eram nossos, porque não teve ali o tempo hábil mesmo para se colocar em prática, mas havia um plano B para a utilização de toda a verba, tá? Então, acho que isso é legal falar. Mas vou passar a palavra aqui ao Zé. Pois não, Zé? Bom, eu queria só fazer uma observaçãozinha rápida, que é o seguinte, num trabalho mais elaborado, não é só um artista que trabalha, tá? Ele tem um produtor atrás, ele tem um operador de câmera, ele tem um técnico de som. Então, na verdade, alguns trabalhos elaborados que foram para a segunda fase do festival, não tinha só aquele artista contemplado trabalhando, mas tinha, em volta dele, 5 ou 6. Você, por exemplo, Rodolfo, você tem uma banda aí com 4 ou 5, foi para a segunda fase. Você dividiu o recurso com os 4 ou 5? Provavelmente... Eu não dividi porque, na verdade, a banda ela é um projeto meio que meu, e eu já tinha investido esse dinheiro. Bom, mas tudo bem, você pagou os caras. Você pagou os caras. No meu bolso, entendeu? Você pagou os caras com o dinheiro do prêmio. Você não pagou os caras com o dinheiro do prêmio. Então, quer dizer, não era um... Então, você é o cara premiado, você era um só. Só que, junto contigo, mais 4 pessoas ganharam. Então, é meio relativo isso, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Então, quando você diz assim, olha, vamos distribuir igual para todo mundo, e aí vai uma pessoa que ela vai lá no celular dela, ela mesma senta e faz tudo. Aí tem uma outra que tem um cameraman segurando o aparelho, teve alguém que fez um roteiro, teve alguém que captou a imagem, teve um outro que fez uma edição depois para ficar uma coisa bem bacana. Então, quer dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha para os trabalhos e pela qualidade dos trabalhos. Talvez, aí vai uma sugestão minha, a gente pudesse exigir, por exemplo, se o edital continuar a mesma coisa, a gente poderia exigir das pessoas que foram para a segunda fase e de ter uma ficha técnica, porque assim a gente apresenta essa ficha técnica junto com o trabalho no edital, certo? Para mostrar que aquilo não foi feito por um profissional, certo? Para justificar isso, para dar um pouco mais de clareza, né, de transparência nesse gasto, para a pessoa não dizer assim, poxa, por que um ganhou 4 mil, outro ganhou 1.000? Pô, dá uma olhada no trabalho que foi feito com 4 mil, quantos profissionais usaram, e pode dar uma olhada no trabalho que foi feito com 1.000. Então, é muito relativo isso, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. E o artista que faz um monte de coisa, ele está envolvendo um monte de gente que é da área artística. Essa é a realidade, né? Então, Zé, aí a gente já está mudando o caminho de novo da prosa, porque eu não estou falando por mim, cara, estou falando das cobranças que vieram até mim. A minha banda foi contemplada, mas se eu pegar o vídeo que foi lá, não paga, esses 4 mil não paga nem um terço do que da produção, cara. Então, eu estou falando das pessoas que não tiveram. Eu tive essa condição de fazer esse projeto, né? Mas tem pessoas que não têm. E como a gente está falando num caráter emergencial, cara, eu conheço muitos que passaram necessidade. Eu estou falando por eles, eu não estou falando por mim, cara. Eu quero que você entenda isso, né? Que esse é um caráter emergencial de quem está passando necessidade, cara. A gente não está falando de um prêmio de quem é melhor ou mais talentoso e tal. A gente está falando de emergência, de divisão por igual. É só isso. É simples o que eu quero dizer. Vamos lá. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Tá ótimo. Deixa eu só colocar aqui uma coisa que o Gessi colocou aqui no chat. Lembro que cada segmento tem suas características. Talvez para a música seja algo mais simples de fazer, mais simples gravar algo caseiro do que para a dança, por exemplo. Teve artistas visuais que pintaram murais e que tiveram um custo considerável, tá? Então, isso daí é a fala do Gessi via chat, e eu só quero colocar uma coisa aqui para o Rodolfo e para todos, que nós somos, obviamente, sociedade civil, pessoas, mas que a gente está aqui representando toda a sociedade civil. Então, eu entendo que você está falando dos músicos, mas sempre levar, gente, isso para uma consideração um pouco maior, tá? Com todos os artistas. Porque se a gente tiver que fazer uma modificação, a gente tem que fazer igual para todos os artistas, tá? Então, isso
Eu acho que é ponto pacífico, só queria deixar isso claro. Eu tenho aí a Mariane e o Zé Ramos em seguida para colocarem as considerações. Eu vou deixar as minhas considerações para o final, tá? Eu tenho uma proposta aí para vocês, mas fiquem à vontade aí em abrir o microfone. Mariane, pode falar. Complementando ali o que o Gessi falou, né, que concordo, assim, dessas especificidades, né, de repente colocar ali, né, para músicos, né, a pessoa colocar ali anexar um MP3 ou alguma coisa assim. Quem tiver já música no Spotify, a pessoa coloca. Quem tiver vídeo no YouTube, coloca, do tipo assim, mas não vai ser isso que vai, do tipo assim, dar um peso na hora da seleção, né? Vai ser a qualidade ali no sensível ali no avaliar, né? Mas trazer diversas possibilidades ali. De repente, às vezes, a pessoa ali é compositor, então ali pode colocar ali esse tipo de material, né? Acho que talvez, não sei, solucionaria isso, assim. Zé, você queria colocar alguma coisa, querido? Pois não. Não, tá tudo bem. Fugiu. Mais alguém quer colocar alguma coisa, gente? Porque eu tenho aí uma proposta aí para todos. Eu acho que temos 3 alternativas. Vamos lá. A gente colocar em votação aqui, num primeiro momento, se modificamos o edital ou não. Valendo lembrar, gente, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque tudo que é aprovado, teoricamente, não pode mais ser desaprovado, tá? Mas, vamos lá. A gente colocar em votação aqui entre nós, se mantemos o edital ou se modificamos o edital. Essa seria a minha primeira proposta. A segunda proposta, fazermos uma reunião aberta com todos os artistas e fazemos uma enquete. Perguntamos, tá? Em reunião aberta, se a gente modifica o edital ou se trabalhamos na mesma linha o edital. Essa é a minha segunda proposta, tá? E a terceira é simplesmente... Bom, acho que seriam essas duas. Vou manter essas duas. O que vocês acham aí dentre essas duas coisas e que é a opinião de vocês? Levamos isso para uma nova reunião aberta, enfim, ou votamos entre nós? Acredito que nós fomos escolhidos para justamente votados, né, numa eleição aberta, para a gente poder escolher, votar pelas pessoas. Eu voto pelo voto dos conselheiros. Pessoal, antes de votar, eu queria tirar uma dúvida aí. Rodolfo, ajuda a gente aí. Me interessa saber o que aconteceu. Certo? Eu participei do projeto, do processo e tal. Eu queria saber... Porque, primeiro, é importante descobrir o que aconteceu. Eu não sei se é uma voz, ou 2 vozes, ou 3 vozes. Eu não conheço nenhum músico desses em Valinhos. Tá? Você pode me... Lógico. Bom, vamos lá. Eu acredito que eu tive um feedback de 4 ou 5 pessoas, tá? 2 trabalham especificamente só com música e passaram aperto. Outras 3 tinham outra fonte de renda. Tanto que eu até perguntei lá no começo, em outras reuniões, se isso era um peso, né? Se o cara tem uma fonte de renda ou não. E outra coisa que veio reclamação, que, como eu te falei, tem pessoas, um de percussão, um tecladista que não tem holofote, não tem foco, como um vocalista, se sentiu prejudicado e não poder concorrer, não teve a mesma força para concorrer esses 4.000 e ganhou só 1.000, que ele achou um valor muito baixo, cara, comparado ao que as produtoras, as outras premiações, as outras pessoas foram premiadas, né? Então foi isso que estão vindo buzinar na minha cabeça. Então, você entendeu mais ou menos?
você quer que eu tente explicar mais? Eu entendi. Volto naquele argumento que eu fiz aquela hora lá, né? Que era justamente para você também até justificar o pessoal. E um trabalho mais complexo tinha lá o vocalista, tinha o baterista e tinha alguns outros instrumentos, ou tinha alguns outros profissionais trabalhando. Então, quer dizer, de repente, esses profissionais estavam trabalhando com aquele cara que ganhou 4 mil, talvez nem tivesse ganhado 1.000 cada um, certo? E talvez esse que ganhou 1.000 se saiu melhor ganhando 1.000 do que aquele que participou do trabalho de 4 mil. Mas tudo bem, foi só uma parte. É importante a gente saber. Quer dizer que tem essas pessoas aí, né? Então, como é que a gente pode pensar em fazer algo diferente ou... Não sei. Vamos lá. Antes da gente votar, não sei. Deixa eu falar. Vamos Tem lá, uma peraí. que ele fala que daria R$ 1.600 para cada um essa divisão, que eu acho que acabaria sucateando as coisas, que não mudaria, não agregaria em nada na vida dos músicos. Então, para você pensar nesse valor, se for dividir igual para todo mundo, ele vai reduzir muito, tá? Perfeito, Iris. Mas, eu ia exatamente fazer essa conta aí, porque realmente agora eu já estou com os valores, e é simples, né? É isso aí, mas que bom que você já tem a conta. Mas deixa eu... Mariane, você tem ainda alguma coisa para falar? O Genivaldo levantou aqui a mãozinha também. Desculpa. Não tenho nada para falar. Eu acho que eu esqueci de abaixar a mão aqui. Tranquilo. Genivaldo? São duas coisas. Eu acho que, assim, aperto, todo mundo passou, né? Seja de que área for. Não está sendo difícil, não está sendo fácil para ninguém que trabalha exclusivamente com arte nesses quase 2 anos de pandemia. Outra coisa, os produtores. Segunda vez que eu ouço, mas os produtores ganharam. Gente, o que os produtores trabalharam, sabe? Teve gente assim que, se você comparar o que um artista ganhou 4 mil, trabalhou com os produtores trabalhou, os produtores ganharam muito menos. A gente ficou trabalhando aqui semanalmente durante 2 meses seguido, e foi uma dor de cabeça para fazer esse trabalho, esse festival funcionar. Então, assim, os produtores ganharam 10 mil. Não, o que os produtores trabalharam muito, para deixar bem claro, os produtores trabalharam muito. Eu vou pensar um segundinho, porque aí a gente já está mudando o foco. Eu estou defendendo a bandeira dos músicos. Não, assim, É possível, deixa eu só fazer uma pergunta, é possível fazer a fatia dos músicos ser distribuída por igual para eles? Ou não? Não tem essa possibilidade? Porque aí, se alguém vier reclamar comigo, o que vai acontecer, cara, eu não entrei aí por acaso, a rapaziada se uniu, fizeram um mutirão, votaram, falaram, coloca lá, vai lá e fala para a gente lá. Eu falei, beleza, vamos pro pau. Agora, é possível fazer isso ou não? Porque aí eu estou defendendo a minha bandeira, cara. A questão é... Pois não. Só um segundo. Beleza, a gente topa fazer com os músicos dividir igualmente, faz uma conta lá, essa parte do músico, divide igualmente todos os músicos. Aí, e chegar no final lá, dá lá 800, vão ficar contentes. A gente tem que ver isso. Porque assim, tudo bem. É um emergencial, Genivaldo. É um auxílio emergencial. Vai ficar contente. Eu entendi o que você falou muito bem. Vamos separar os músicos. Beleza, isso vai ter que ter um valor total ali desse bolo todo. Isso aqui é para os músicos. Mas aparece um monte de músicos inscritos. Beleza, já tivemos lá, sei lá, 50 mil, vai ter que dividir por a quantidade de músico inscrito. Aí deu R$800. Vão reclamar do jeito. Eu acredito que, como é emergencial, seria mais justo, cara. E aí, põe na balança se pode colocar um pouco, aumentar a fatia dos músicos. Por quê?
Mas valor. por quê? Se Então, a gente tem que falar de todos, né, Rodolfo? Eu acho que você está aqui como conselheiro dos artistas. Eu entendo que você está puxando a bandeira, mas acho que está tendo alguma coisa aí que a gente precisa conversar um pouco melhor sobre isso, porque realmente, se alguém da dança ou das cênicas vier falar de alguma questão de justiça, eu vou pedir para falar com você. A gente precisa ter um pouco mais de noção sobre o que é que a gente está fazendo aqui enquanto conselheiros, tá, gente? Sem querer ser, enfim, sabe, grosseira de alguma forma. Eu acho que a gente precisa ter esse discernimento. Precisa, muito sério, tá? Eu, sinceramente, acho que a gente tem que fazer uma regra igual, essa é a minha opinião, seja ela qual for, né? Ouvindo nosso artista, a nossa população, aqui da cidade de Valinhos. Eu acho que isso não pode ser 5 pessoas que falaram com você, são mais de 300 pessoas inscritas. Então, a gente precisa entender se eles são a maioria, se eles não são, tá? Então, a gente realmente precisa entender. Votamos entre nós, tá? porque, Eu acho que a conversa... podemos fazer um formulário também no Google, o Google Forms, fazendo uma enquete, talvez seja mais simples, mas, enfim, eu acho que a gente tem que falar por todos, tá? A gente está falando de um auxílio emergencial. É só isso que eu estou querendo dizer. Sim, você já deixou sua opinião. Eu acho que é uma opinião, é válida, como todas as outras. E a gente precisa decidir, gente. A gente precisa entender o que é que a gente vai fazer com essa divergência de opiniões, tá? Eu vou deixar aí a palavra para o Fábio e depois para o Zé Ramos. Minha última fala a respeito disso, só rapidinho trazer algo que já foi decidido na semana passada, que neste edital a classificação vai considerar primeiro as pessoas que não participaram do último edital, depois as pessoas que receberam R$1.000, certo? Que foram contemplados sem a contrapartida, e depois só as pessoas que foram contempladas com a contrapartida. Então, existe a possibilidade é muito grande de que aqueles que receberam R$4.000 agora só vão receber 1.000, e os que receberam 1.000, muitos vão receber 4, do jeito que o edital está, lógico, ainda aberto aí. Zé Ramos. Acaba dando na mesma. Pessoal, Rodolfo, uma coisa importante, tá? Que o pessoal falou aí. Se a gente mexer nessa distribuição aí para a área de música, a gente vai ter que fazer isso com todas as áreas, tá? A gente vai ter que fazer isso com a dança, a gente vai ter que fazer isso com a produção, e a gente vai ter que criar um outro modelo, porque senão o músico vai se sentir prejudicado, enquanto o pessoal da dança, da filmagem, né, do audiovisual, continuar com as mesmas condições que estavam antes. Você fala assim, então por que não distribui essa condição para todo mundo? Então, esse modelo, se a gente for adotar um modelo diferente, a gente vai ter que readequar isso para todas as áreas, né? Não sei como seria, mas é importante a gente pensar nisso também. Isso, complementando o que o Zé falou, para mim, a única saída disso é acabar com o festival e dividir por todo mundo. Não tem outra. Não tem como fazer o festival dividindo por igual. Eu concordo, né? E talvez, de repente, até meio que aproveitar isso para meio que fazer como eu posso dizer, deixar as pessoas com vontade de um festival. A gente distribui aí para todos os artistas, né? E diz assim, ó, aguarde aí, né? Tipo, vai ter algum momento aí que vamos ter um outro festival, sigam os artistas que forem contemplados, a gente está criando arte, né? Mesmo com dificuldade, todo mundo aqui está criando arte. Postar no Instagram já é criar uma arte. Então, assim, ou no Facebook, ou qualquer outra coisa assim. Enfim, mas pelo que eu li aqui no chamamento e pelo que tudo que vocês falaram, assim, me pareceu justo, assim, nesse primeiro momento, né? Ainda mais que também já estamos aqui no meio de setembro. Há uma preocupação dos artistas, não sei se tem chego até vocês, mas tem chego até mim uma preocupação dos artistas com relação a quando eles poderiam já ter acesso ao edital e quando
praticamente eles poderiam receber a verba, né? Lembrando que a gente está em meio de setembro e a gente tem aí até final do ano para ter alguma posição em relação a isso. Quanto mais cedo a gente tiver uma decisão, melhor é para todos os artistas, na verdade, tá? E só uma pergunta agora que eu Mariana. lembrei, desculpa. Eu ia perguntar agora para vocês, assim, né? Vocês perceberam que vocês tiveram engajamento no outro festival, assim? Porque eu acompanhei o festival, foi bem legal, né? O festival online e tal. Mas, assim, eu tive poucas pessoas pouquíssimas, na real, que conheceram o meu trabalho por causa do festival, sabe? Na real, pouquíssimas, assim, eu digo uma pessoa, sabe? E eu não sei como que foram em relação a vocês, se teve gente que falou, conheci teu trabalho pelo festival, estou seguindo você, não sei o quê, ou outras plataformas, né, quem trabalha com outras plataformas. Eu gostaria de saber isso, assim, que, enfim. Eu não tenho essa resposta porque eu não participei como artista, tá, Mariane? Pessoal, teria que acompanhar lá no YouTube, ver quanto é que deu as visualizações. E outra coisa, o vídeo está lá, o trabalho está lá exposto. Não, mas espera aí, tem as visualizações. Visualizações é diferente de engajamento. Um vídeo pode ter 1000 visualizações, pode ter 10.000, mas a pessoa não vai assistir a tua obra, entende? Tipo, a partir desse vídeo, pode ser que não tenha engajamento para a pessoa conhecer o teu trabalho e tudo mais. Então, eu não sei se vocês têm dados disso, de como que foi esse engajamento pros artistas em relação ao festival. Enfim, é isso. Mariane, eu acho o seguinte, a partir do momento que você tem um material web, sabe, o artista pode divulgar e dizer, cara, tá aqui meu portfólio, participei no festival, quer conhecer meu trabalho? Ele pega lá a minutagem do vídeo onde ele está e apresenta para a pessoa, fala, se você clica aqui, você vai cair direto no meu trabalho, você não vai ver mais ninguém. Então, eu acho que ter esse material no festival já é uma grande coisa. Agora, se não tinha uma verba para divulgação, a gente poderia ter feito divulgação paga no Google, no Facebook, no Instagram, mas como é emergencial, Rodolfo, não foi feito isso. A gente até pensou nisso enquanto produtores, a gente tentou fazer o máximo, a gente conseguiu TV Globo, cara, a gente conseguiu jornais, a gente conseguiu um monte de coisa, mas foi tudo, como é que fala? Divulgação espontânea, não foi nada pago. Agora, se a gente tivesse pago, se a gente tivesse investido e fosse R$1.000, poxa, poderia ter um alcance muito maior. Né? Então, eu acredito que essa coisa de ter o material na mídia é importante, porque a gente está falando de sobrevivência do artista, né? Mas para muitos artistas, hoje é importante ele mostrar a cara, e mostrar bem mostrado para sobreviver amanhã, porque hoje está foda e amanhã vai estar mais difícil ainda. Se eu não colocar a cara agora e bem, sabe, não aproveitar agora esse momento para fazer portfólio, para escrever muitas coisas, para organizar a vida na web, eu não vou conseguir sobreviver lá na frente, cara. Eu acho que é isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, eu acho que é importante essa coisa eu acredito nisso. Vamos lá, pessoal. Eu tenho essa proposta para vocês. Primeira delas, fazemos uma votação aqui para, se fazemos uma reunião aberta com todos os artistas novamente, para mudança ou não desses editais, e aí para-se tudo, e espera-se essa reunião aberta, tá? Ou se decidimos entre a gente o rumo do edital, se vamos mudar ou não, mas aí entre a gente conselheiros. Queria uma votação aí de vocês. Tem uma observação importante a fazer. A gente está falando enquanto conselho, né? Por enquanto, a gente falando enquanto conselho civil. É importante que a gente frise que quem executa as políticas culturais, quem executa o festival é o poder público. Eu queria saber do poder público, né? Alguém que esteja acompanhando, que esteja mais inteirado aí,
qual que é a intenção do poder público aí quanto a esse festival. Porque se eu tivesse no poder público agora, eu ia pensar nesse festival como algo a ser oferecido para a população, algo como uma política cultural importante para a cidade nos próximos meses. Então, eu queria saber do poder público o que o pessoal acha aí dessa discussão, o que eles acham, porque pelo menos a gente tem um pouco mais de respaldo, né? A gente sabe o que pensa a sociedade civil, mas é importante a gente saber também o que acha o poder público, né? Então, se tiver alguém aí que possa responder essa pergunta, eu fico agraciado. O Caetano já respondeu que aprova a ata, que ela fica como está, que é da Secretaria de Cultura. A ata é da outra reunião, não é dessa, né, Iris? Então, a gente quer saber a opinião dele agora do que a gente está discutindo nessa reunião. Ela fala justamente sobre a divisão do dinheiro, é nela que fala, que já é o edital de chamamento. Se essa ata não for aprovada, a gente volta para a estaca zero, a gente faz novas reuniões e provavelmente isso vai postergar a distribuição da verba. Agora, se a gente for fazer todo esse movimento novamente, aí existem novas aprovações de ata. Sem a aprovação da ata com a distribuição de 1 para 4, não tem continuidade. Eu acho que realmente... Genivaldo, só, desculpa fazer uma correção, Iris, que na verdade a aprovação da ata não é a aprovação do conteúdo, né? A aprovação da ata é dizer, está ok, tudo que consta na ata foi o que a gente discutiu naquela reunião, né? Se vai ter mudança de conteúdo, não tem relação com a aprovação da ata. A ata está aprovada porque o que consta na ata foi o que foi discutido. Tá? Isso, obrigada, Fábio. A ata é só o texto, tá, gente? É só o texto escrito, né, Fábio? Agora, realmente, o que a gente está conversando aqui, enfim, né? Eu acho que não temos tempo hábil para fazer reunião aberta. Então, se vai mudar, tem que ser pelo conselho. Então, Genivaldo, voto pelo conselho, pela continuidade das discussões pelo conselho. Fazendo publicidade disso, que não é coisa assim, vamos marcar para essa semana a reunião aberta. Não, você tem que publicizar isso aí. Então, a gente tem até o final de outubro para estar com isso fechado. Então, a primeira proposta do edital, dos editais, né, era que a gente tivesse as inscrições findadas em 15 de outubro, porque se houver o festival, a gente passa para o festival acontecer em novembro, e aí prestação de contas até dezembro. A gente pode ter a prestação de contas até março, se não me engano, mas é sempre bacana a gente tentar adiantar isso para quando vir o ano, porque pode dar algum tipo de... Enfim, não sei, é uma questão mais pessoal mesmo. Eu faria tudo até o final do ano, né? Então, essa era a primeira proposta. Outubro para inscrição, novembro para festival, dezembro prestação de contas. E aí, não tendo festival, a seleção vai ser simplesmente para quem vai receber ou não, né? Iris, você pode repetir, por gentileza, o valor, de novo, que você chegou à conclusão aí com essa divisão por igual para todos, sem festival? Seria R$ 1.600, pelo que eu vejo aqui que o Gersi colocou. Tá. Isso incluindo produtores, incluindo técnicos, incluindo todo mundo? Beleza. Bom, vou continuar então aqui a nossa votação. Pode ser? Para ser mais rápido, pessoal, vamos fazer da seguinte forma. Todo mundo sabe onde levanta a mãozinha aqui nas reações? Essa mãozinha aqui, ó. O meu não tem. Eu não tenho? Então você fala para mim. Bom, você já aprovou ali, continuamos pelo conselho, tá? Quem gostaria que a gente continuasse falando isso pelo conselho, levanta a mãozinha. Pode ser dessa forma? Gersi já levantou a mãozinha dele não virtual. Vamos lá. Genivaldo 1, Gersi 2. Peraí, onde que é aqui? Estou perdido, estou pensando. Vou levantar. Peraí que tem gente pondo no chat aqui. Deixa eu ver primeiro as mãozinhas. Ó, 1, 2, 3. 3, 4.
Ai, meu Deus, que difícil. Vou pedir para vocês porem no chat, gente. Vocês estão mudando de lugar o tempo todo aqui quando vocês levantam a mãozinha e não está rolando. Patrícia, posso fazer uma sugestão? Por Para gentileza. votação assim, o suplente só vota se o titular não tiver. Eu acho mais fácil fazer uma chamada. Os titulares é aqueles que o titular não está, se o suplente estiver, vota. Ah, Você tem aí a lista dos... tem um rápido aqui, peraí. Só preciso encontrar. Só um minutinho, tá, gente? Vamos lá. Rodolfo, a favor da reunião aberta ou a favor da reunião via conselho, das decisões, via conselho? Não, acho que a gente pode decidir por aqui, pelo conselho. Tá bom. Genivaldo. Conselho. A Roseli não está. Eu voto via conselho também, que eu já estou aqui na lista. Gersi. Conselho. Conselho. Ok. Mariane. Conselho também. Perfeito. Se Então, tivesse mais tempo, até poderia ser, né? Mas, enfim. sim, concordo. Concordo completamente. Caetano está colocando aqui. Caetano, conselho. Ah, ok. Iris, por gentileza, vota aqui como suplente da Roseli, por favor. Conselho também. Conselho, Damião pelo conselho. Então, acho que todos, né? Votamos. Via conselho, então. Vamos lá. Próxima pergunta. Tá? Para votação. Continuamos com o edital da maneira como... Juliana, desculpa, Ju, me perdoa, eu me perdi aqui mesmo. Conselho também. Ok, então, aprovado aqui por unanimidade, resolvemos aqui pelo conselho, ok? Então, a próxima pergunta aí para vocês todos, para a gente colocar em votação. Mantemos como está o edital ou trabalhamos alterações em cima dos editais? Tá? E eu estou falando de todos, porque a gente ainda não chegou nos outros, mas se tiver alteração dos artistas, obviamente a gente tem a alteração de todos os outros editais, ok? Lembrando que é uma conta aí feita meio às cegas, né? Mas a gente tem aí ou o valor de 4.000 para 1.000, de 4 para 1, se a gente tiver o edital mantido, e a gente tem em média aí um valor de R$ 1.600 para todos os contemplados, caso a gente opte por todos receberem um valor igual. Isso eu nem estou falando de termos festival ou não, tá? Estou dizendo que essa é a conta mesmo matemática que é o que a gente tem até agora, tá? Então, aí vou agora começar de novo aí com vocês, vamos lá. Vamos começar aqui pela minha tela agora, que eu acho que está mais fácil. Juliana. Ô, Patrícia, deixa eu só fazer uma observação, por favor. Eu acho que antes de votar nisso, a gente tem que pensar uma coisa importante, que é a contrapartida. Eu não sei se tem uma contrapartida. Aí, se tem que existir essa contrapartida, tá? Porque senão a gente vota, todo mundo vai ganhar 1.600 e a gente não vai ter essa contrapartida. Melhor pensar nisso antes. Muito bem. Então, antes de tudo, se ganharmos os R$ 1.600 todos, valor igual, artistas de Valinhos, trabalharíamos com contrapartida ou não? Com o festival? 1.600 para contrapartida, eu acho muito apertado. Pessoal, quem tem que responder quem tem que responder essa é o poder público. É o poder público que vai fazer a prestação de conta dessa bagaça aí, hein, velho? Exatamente. Então, é preciso escutar o poder público a respeito disso. Isso é obrigatório, está na lei, tem que ver se está na lei isso. Na federal, acho que não. Você sabe, Fábio? Eu não entendi o que o Genivaldo quer saber se está na lei. Quero saber se eu achei... tem contrapartida. Isso da contrapartida eu achei que era em relação ao festival, foi mal, viajei. Não é obrigatório ter contrapartida. Não? Não.
Mas eu acho que é mais fácil votar primeiro se vai igualar, e aí depois vota se vai ter contrapartida, porque pelo que eu entendi, a proposta do Rodolfo é que iguale e continue tendo a contrapartida do festival, entendeu? Com relação ao valor de R$ 1.600, calculando assim, a distribuição a partir da quantidade de pessoas que foi calculada para o primeiro edital. Se tiver mais, Aumentar esse valor diminui a quantidade de artistas que pode receber, entendeu? Ou se for para todo mundo, se aumentar os artistas, diminui o valor. Então, daqui a pouco está recebendo menos de 1.000. Sim. É possível. Porque a gente trabalhou numa média de mais ou menos 200 artistas, né, Fábio? Eu não sei se você sabe de cor, eu não tenho isso de cor. Mas a gente já tem mais artistas agora inscritos no cadastro, né? Não que todos vão participar, estejam participando, mas a gente tem mais artistas inscritos já. Deixa eu fazer uma então, consideração. Aí talvez tenha que mexer no cadastro, talvez tenha que mexer no cadastro, tenha que colocar, é o que fala a lei, o artista tem que estar 2 anos trabalhando com arte, aquelas coisas todas. Então, talvez a gente tenha que solicitar mais alguma informação ali para poder chegar nesses artistas, porque eu acho que pode bombar isso daí, né? É uma questão a ser pensada também. Eu posso fazer uma consideração? Eu acho que todos nós aqui estamos perdendo o foco que é em caráter emergencial, gente. Se fosse por qualidade, por profissionalismo, poderia ser 5, 6 por 1. Então, não, por ser emergencial, a distribuição tem que ser feita por igual. Isso não entra na minha cabeça. E para os produtores, Rodolfo, porque você coloca, a sua questão é a gente ter a participação no festival, né, como contrapartida para os melhores colocados, porém, ter o festival, né? Essa seria a contrapartida. Quanto você acha que os produtores deveriam receber? Os mesmos valores? Tudo por igual, é isso? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Porque se a gente tiver o valor igualitário mais festival, a minha pergunta é, porque se os produtores continuarem a receber os 10.000, a gente não chega nesses 1.600 para cada artista. Vocês entendem a matemática da história? Se os produtores receberem também R$ 1.600 para produzirem o festival, aí talvez a gente chegue, então, nesse valor aí de 1.600 aí e tal. Entende minha pergunta? A sua proposta é os produtores também receberem R$ 1.600 ou não? Ou continuarem recebendo os 10.000 ou algum outro valor que você tenha pensado? Entendeu? Então, no âmbito geral, por isso que eu falei, o foco é a necessidade que as pessoas estão passando, certo? Uhum. O Zé fez uma pergunta aqui, se ele conhece artista que está passando fome. Lógico, eles mudaram de profissão, viraram motoboy, estão trabalhando de garçom, estão trabalhando... Então, a gente perdeu esse foco do caráter emergencial. É isso que eu quero que fique claro, né? Porque se fosse um edital como um formato do PROAC, para contemplar quem tem mais qualidade, que vai inserir mais cultura, seria uma outra ideia. Aí eu até concordaria ser 6 por 1, 7 por 1, mas a gente está mudando um pouco o foco aí. Por isso que eu estou batendo na tecla que tem que ser dividido por igual, pelo caráter em que o país se encontra, a situação das pessoas se encontram. Entendeu? Eu vou colocar uma informação bem importante aqui, que eu tinha muito essa dúvida o ano passado, quando eu estava aqui na vice-presidência. Conforme do Caetano, tá? Conforme prevê o decreto, a contrapartida é obrigatória, por força da lei. Os beneficiários do inciso 2, que estão sujeitos à devolução dos recursos recebidos em caso de não realização e comprovação da mesma, tá? Isso foi o que o Caetano colocou. Gersi, sim, Caetano, no caso dos editais que estamos discutindo, são ferramentas do inciso 3, bem lembrado, perfeito. E aí tem, perdi uma aqui em cima, ó, do Gersi. O valor precisa estar definido no edital. Gente, isso é muito importante da gente saber, tá?
Desconheço qualquer ferramenta da Lei 8666, que permita deixar em aberto o valor a ser pago. Isso era uma dúvida que eu tinha. Então, é muito complicado a gente trabalhar editais sem sabermos o valor, né? Quem está acostumado com edital sabe disso bem. A gente tem que prever quanto essas pessoas vão receber, né? Então, é mais ou menos isso, tá, Rodolfo? Por isso que eu estou te perguntando como seria essa questão de termos o festival ou não e quantos produtores iriam receber. Porque a gente precisa prever tudo isso antes. Entende? Ô, Patrícia, sobre isso que o Rodolfo falou, que é emergencial. Corrija-me se eu estiver errado, mas a Lei Aldir Blanc ela foi criada para os profissionais, os profissionais que trabalham com cultura, sabe? A pessoa que, sei lá, toca o violão no final de semana em casa, ele não é um profissional da cultura. Então, isso vai ter que ter uma separação lógica nisso. Foi exatamente isso, Genivaldo, que aconteceu nas reuniões abertas, né? E aí o Fábio pode falar melhor do que eu. Eu participei das reuniões abertas e a grande discussão acabou aí. Por isso que acabou tendo essa situação, né? A pessoa que vai lá, recita um poema e se coloca como um poeta, talvez ela não né, necessariamente seja a pessoa que viva da sua arte ali profissionalmente e precise ali talvez do recurso um pouco mais, né? Que também foi a dúvida do Rodolfo. Eu me lembro disso claramente. Não, eu fiz esse mesmo questionamento. Aí, as respostas que vocês deram foi que mesmo que a pessoa tenha uma segunda renda, faria falta. Então, não está batendo, né? Não, por mim, não, foi a discussão da reunião, que foi isso que eles colocaram, né? O Rodolfo, mas a segunda renda não elimina uma pessoa de ser um profissional. Sabe, tem gente que tem duas profissões. Ele pode ser um artista, por exemplo, um professor universitário, por exemplo, e ser artista. O que eu estou falando é de gente que assim, eu toco violão e eu não tenho uma carreira. Eu não tenho uma carreira, sabe, eu não faço, por exemplo, não faço shows, ou no caso de artista, eu não faço exposição, eu só pinto no final de semana, pinto para mim. Isso não é ser artista. Passar um pente fino nisso. Então, vai ter que ser pelo currículo, vai ter que ser pelo histórico da pessoa. E aí vai chegar naquele ponto que você fala, mas não estão separando assim se o sujeito é mais ou menos. Tem que ser separado, não tem como. Eu estou vendo aqui pela forma dos músicos, né? Eu acho isso bem fácil de ser feito, cara. Se você me der a lista dos músicos aí, eu falo um por um, cara. Essa resposta eu não consigo te dar. Tá, mas Rodolfo, eu vou pedir mais uma vez a gentileza da gente não falar só em um segmento, tá? Vamos falar de todo mundo aí, vamos tentar pensar maior. Porque, como o Genivaldo falou, a gente tem artistas, a gente tem técnicos da cultura, a gente tem produtores, a gente tem uma gama de artistas que a gente está lidando aqui, que muitas vezes não é a nossa expertise, a minha expertise não é música, né? Mas a gente precisa falar por todos, tá, gente? Por gentileza, vamos pensar aí um pouco como que seria para todos nós, para o rapaz do workshop, para o técnico, tá? Vamos nesse caminho. Patrícia, mais uma observaçãozinha só. Ó, a gente está falando de artista, cuidado, gente. A pessoa pode ser artista e ela pode não ser um profissional da arte. Esse edital é para profissionais que trabalham com a arte, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. Esse professor aí, que é artista, ele é artista, ninguém vai dizer que não é artista. Mas ele não trabalha com isso, ele trabalha como professor. Né? E ele usa a arte aí como um entretenimento, ou de vez em quando ele faz um show ganho, sei lá, mas não depende disso. Não, mas tem professor que é artista, tem carreira sólida no mercado. Vamos lá, vou ler aqui um pouco do que o Caetano colocou. De acordo com o site do governo federal, de acordo com o decreto para ter direito ao benefício, o profissional do setor artístico terá que comprovar atuação na área nos últimos 24 meses e não poderá ter emprego formal.
Outra exigência é não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial e nem estar recebendo seguro-desemprego ou qualquer renda de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Também é preciso comprovar a renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. Para ter direito ao benefício, a pessoa não pode ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 e nem ser beneficiário do auxílio emergencial pago pelo governo federal, no site especial de cultura e do governo federal. Entende-se como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participaram da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluindo artistas, contadores de histórias, produtores técnicos, curadores, oficineiros e professores de escola de arte capoeira. Acho que ficou bem claro, né, para todos aí, que a gente tem que falar sobre todos os artistas. E quais são eles, né, onde eles se enquadram como artistas profissionais. Mariane, por gentileza. Eu acho que eu só ia complementar mesmo essa questão e que eu vi ali nos critérios de avaliação que primeiramente ia ser, né, o background artístico da pessoa, né, e depois outros dois termos ali, sendo o último se a pessoa fez curso, né, qualificação e tudo mais. Enfim. Acho que não tenho muito mais. É que o que eu ia comentar, todo mundo já falou, assim, eu acho que é bem isso, assim, né? É para pessoas ali que já trabalham com cultura e tudo mais. E eu acho que quando a pessoa fizer o cadastro, já vai ficar muito claro ali para avaliação o que a pessoa tem feito nos últimos meses ou não, independente de ser profissional ou não, né, gente? Tipo, qualquer edital que você for mandar, as pessoas vão olhar seu Instagram, as pessoas vão olhar seu LinkedIn, as pessoas vão olhar tudo na rede. Então, assim, na hora da avaliação disso aí, do edital, a gente vai olhar isso das pessoas que mandarem. E aí a gente vai ver se a pessoa fez alguma coisa nos últimos 24 meses ou não. Sim, ela tem que descrever, né? Ela tem que descrever. Ela tem que falar, e ela tem que comprovar. Enfim, galera, eu preciso... Pessoal, mais uma observaçãozinha só a respeito disso, Patrícia. Claro. Desculpa te cortar. Eu não sei se esse profissional aí que o Rodolfo citou, se ele tem um currículo, porque ele é um cara que acompanha, ele faz percussão, faz bateria. De repente, esse pessoal não tem esse currículo, não tem isso que a gente está pedindo, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, já que a gente quer atender todo mundo, tem profissional que não tem nem currículo e não tem nem elaborado o que ele fez. Então, se a gente for exigir isso daí, capaz que ele nem entre, capaz que ele nem entre. Vai acontecer que nem no primeiro edital. A gente esperava que 200 pessoas se inscreveram e se inscreveram 100. Né? Por quê? Porque, de repente, a pessoa diz assim, eu não vou fazer isso, eu não tenho isso, então eu não vou participar. Então, pode ser que pense assim, tá? Pode ser. É só uma opinião minha aqui. Prometo que não vou interferir mais. Não, eu ia só colocar que eu acho que a gente podia seguir para o fechamento da reunião, tá? A gente está aí com 1h30 de reunião e eu acho que talvez... enfim, minha sugestão ainda é essa, gente. Vamos votar o que faremos daqui por diante, uma vez que é o conselho que vai representar aí a sociedade civil, enquanto artistas? Podemos? Então, vamos lá. Minha pergunta é, a partir do que a gente fez aqui hoje, a partir da discussão de hoje, vamos ter o edital no formato que existia antes, como a gente vem fazendo aqui nas reuniões, isso é ponto 1. Ponto 2, vamos modificar o edital para que todos tenham o mesmo benefício. E aí, já vou adiantar, que todos os artistas, a gente está incluindo tudo isso aí que o Caetano colocou no chat. A gente está falando de técnicos da cultura, produtores, artistas, trabalhadores da cultura, todos eles ganhando ali, então, o mesmo benefício, ok? Igualitário a todos, tá? Então, ponto 1. A todos selecionados. A todos os selecionados. A todos os selecionados. Lembrando muito bem, Genivaldo, que a gente tem que trabalhar com valores. Então, a partir do momento que acabou o valor,
e a gente tiver mais artistas do que isso, a gente vai entrar no critério de seleção, e aí a pessoa pode não receber nada, tá? Que é uma coisa que não aconteceu no outro edital, gente. É isso, assim, a gente vai trabalhar com valores igualitários, mas nós precisamos saber antes quantas pessoas vão ser contempladas, tá bom? Então, essa é a minha primeira pergunta. Como trabalhamos em cima disso agora? Independente de ter festival ou não, aí podemos perguntar para produtores, olha, vocês com esse valor conseguem executar um festival? Né? Assim como o Genivaldo, Zé, eu entrei como produtora e eu tenho a minha opinião pessoal também quanto a isso, mas nem vou colocar aqui. E eu só estou perguntando assim, mantemos então o edital no formato que estava, tá? Ou não mantemos como estava? Essa é a pergunta de agora. Eu vou abrir aqui. Vou pela minha tela que está mais fácil, tá bom? Genivaldo, por gentileza. Eu? Sim. Eu acho que eu manteria, como tá. Bárbara. Manter como está. Bárbara mantém. Rodolfo. Distribuição por igual. Tá errado. É caráter igual, gente. Não pode, tá indo na contramão da proposta. Tá bom. Então, igualitário para todos. Gersi, por gentileza. Igualitário para todos e acaba com o festival. Perfeito. O Brasil precisa de renda, cara. Juliana. Mantém como está. Iris, representando a Roseli. Mantém como está. Zé Ramos. Eu não voto, Patrícia, é o Rodolfo. Ok. Caetano, se você puder escrever para a gente. Enquanto Caetano escreve, Dainan, se você quiser falar ou escrever. Manter como está. Adriana, se você quiser falar ou escrever. Mariane. Eu também voto para dividir igualmente, né? Isso aí de eliminar o festival, porém, separar uma verba para reutilizar todo o material audiovisual que já foi usado no festival para impulsionar novamente, distribuir melhor, porque nem todo mundo conseguiu assistir todo esse festival, então seria mais ou menos isso, fazer um relançamento do festival que a gente já realizou anteriormente. Não entendi, Mariane. Então, você trabalharia o valor igualitário, mas manteria o festival, com uma verba para o festival, é isso? Não, essa verba seria assim, sei lá, R$1.000 ou alguma coisa assim, só para poder impulsionar esses vídeos que já estão gravados, que já estão online. Só que eles precisam ser acessados. Então, por exemplo, sei lá, as pessoas elas vendem produto digital, por exemplo, elas não gravam curso todos os anos, elas gravam curso e depois, a cada 6 meses, elas fazem um lançamento e um relançamento do curso. E é mais ou menos isso em relação ao festival, entende? Do tipo, a gente já tem esse festival pronto, mas tem muita gente que não viu. Eu não sei, volta àquela questão que eu falei, da questão de que não sei se teve tanto engajamento para os artistas, então talvez, assim, não fazendo o festival e aproveitando todos esses vídeos do festival, o canal e tudo mais, assim, impulsionar eles, né? Ter uma verba ali simbólica para poder redistribuir esses vídeos, entende? Certo. Fábio, eu não sei se você consegue me ajudar. Eu não sei se ficou bem claro, gente. Eu não sei se ficou bem Eu claro. entendi, Mariana, eu entendi. Mas eu não sei se é possível através da lei, né, da verba, entende? Entra numa questão, o Caetano também tem bastante. Você sabe não é possível reservar nada para uso da Secretaria da Cultura. Então, isso que a Mariana está propondo não é possível fazer. Tá.
E aí, Então, a partir então, Mariana, dividir igualmente. Dividir igualmente. Otávio, se quiser falar ou escrever. Adriana, eu vi seu chat aqui, tá bom? E o Caetano colocou, vou ler aqui do Caetano, que ele queria muito votar a favor do igualitário, porém acredito que não há tempo hábil. Portanto, voto para manter como está, para concorrer o benefício, considerando que a verba deve ser utilizada até 31 de dezembro. Tá, gente? O Caetano ou o Fábio podem me ajudar com isso, mas pelo que eu sei é isso mesmo, a gente tem que utilizar a verba até 31 de dezembro, a prestação de contas até março, tá? Então, assim, mesmo que a gente vá no último dia do limite, ainda é apertado, vocês concordam? Ainda é apertado. Enfim, pela votação aqui, a gente teve aí a maioria votando para manter como está, tá? Enfim, seria isso, então. O festival vai ser híbrido. Mariane, não a priori, porque a gente vai estar falando disso no máximo em novembro. E a gente ainda não tem todos os espaços, a gente não tem nem onde apresentar aqui em Valinhos, presencialmente, se a gente estiver no híbrido. A gente não tem um local. Foi até uma pergunta que eu fiz para o Ricardo na nossa primeira reunião, não sei se vocês lembram. A gente ia ter uma questão bem complicada com o espaço físico e a gente ainda não pode ter pessoas, aglomerações, né, da maneira como a gente gostaria para ter o presencial. Se a gente fizer a retificação... Só um minutinho, Rodolfo, já passo a palavra para você. O Caetano colocou aqui, se a gente fazer a retificação, tem prazo de publicação, tem avaliação de quem vai receber, e esse dinheiro vai acabar... Peraí, gente. Ai, desculpa que está vindo mais chat, está descendo. Se a gente fizer a retificação, tem prazo de publicação, tem avaliação de quem vai receber, esse dinheiro vai acabar a ser liberado muito em cima para o artista fazer a contrapartida. E o artista só pode se preparar depois que souber que foi contemplado. É por isso que eu penso num prazo de 1 mês para cada coisa, mais ou menos, né? A gente teve esse prazo de 1 mês aí para cada coisa. Bom, gente, encerrando aqui, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, pela votação, mantemos como está, e passo a palavra aí ao Rodolfo, que ele pediu. Pode falar, Rodolfo. Bom, esse formato é injusto pelos músicos, eu acho que o geral não está tendo uma real visão desse edital, que ele é um edital emergencial. Por mim, ninguém faria nada de distribuir o dinheiro, porque tem gente precisando realmente. Talvez aqui, o nosso círculo, não tenha nenhum necessitado. Ninguém está precisando. Então, tem artista, tem músico que vai ganhar R$1.000, ou nem ganhou R$1.000, e tem produtor que ganhou 7, 10. Não estou tirando mérito, tá? Só estou tirando o foco da parada. Esse não é um PROAC, ele é um edital emergencial. É isso que eu gostaria que fosse dessa forma, mas ela não convém ao momento. É só isso, a gente está caminhando para o lado errado. Eu entendo, mais uma vez, acho que está clara a sua colocação, Rodolfo. O que eu gostaria de só colocar é reiterar o que o Fábio colocou em relação ao edital que a gente está propondo. A gente vai necessariamente trabalhar com as premiações para quem não teve nenhuma participação no festival, né, no ano passado. Depois, as pessoas que tiveram R$1.000 vão ser as próximas a estarem aptas à contrapartida e os R$4.000. E, por último, as pessoas que receberam os R$4.000. Ou seja, existe pelo menos uma ideia dentro dessa situação para que todos possam, né, estar de acordo com isso. O Caetano colocou aqui, eu entendo perfeitamente, Rodolfo, concordo com o seu pensamento. Eu gostaria que fosse dessa forma. Só não votei a seu favor por causa do tempo. Tenho medo de fazer essa alteração e atrasarmos o processo e acabar não conseguindo liberar a verba para ninguém antes do tempo. Essa é a consideração do Caetano. Isso, Mariana, a coisa dos pontos é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente que eu acabei de falar. Não sei se ficou claro para você.
dos pesos, não tem pontuação, mas tem peso, tá? Primeiro quem não se inscreveu, depois quem ganhou R$1.000 e agora quem, por último, está com os 4.000. Tá bom? Bom, gente, eu deixei por último aqui para dar as minhas considerações. Eu acho que eu acho super válidas as discussões. Quem teve no ano passado, aqui na outra gestão, sabe que às vezes eu não tinha, assim, a gente não tinha tantas pessoas engajadas, isso é legal, tá? Não engajadas no sentido de não terem opiniões, mas talvez um pouco mais de receio de falar e tudo mais. Então, eu acho super legal, acho super justo, mas eu queria colocar uma observação pessoal. Eu passei todo o feriado, gente, são 4 dias, produzindo essa sugestão de edital em cima do que a gente tinha conversado lá nas 3 primeiras reuniões. Então, a gente já tinha mais ou menos acordado que a gente trabalharia em cima disso, eu dediquei todo o meu feriado para que a gente pudesse ter alguma coisa por escrito do que a gente mesmo falou, tá bom? Então, não é que está sendo nada autoritário, mas a gente foi ouvindo e foi tendo aí as nossas considerações, e eu coloquei só no papel tudo que a gente falou. Então, vamos tentar ler esse edital dos produtores a partir de agora, uma vez que está aprovado, e eu queria muito que vocês pensassem sobre a questão dos espaços. Isso, Caetano, exatamente, é só isso que eu tenho para colocar. O Caetano colocou assim: se lá atrás tivéssemos pensado na divisão igualitária, poderia ser diferente. Eu concordo completamente. Então, eu não quero ser contra nem a favor. A minha única questão é para a gente entender o tempo, tá? Porque está tudo muito rápido. E aí, pessoal, temos uma questão, tá? Se nós estamos trabalhando com esse edital que ficou dos artistas, claramente precisamos do edital dos produtores, tá bom? Para produzir o festival. E eu quero que vocês pensem que a nossa próxima reunião é falarmos um pouco sobre os espaços. Os espaços merecem ter valor? Quanto de valor? Trabalhamos 50% do valor, uma vez que eles já estão abertos? Trabalhamos o valor integral? Eu gostaria muito que a gente trouxesse isso para a discussão, para que a gente tenha tempo, tá bom? De fazer alguma coisa onde todos possam aí dar a sua própria opinião e a gente fazer o melhor aí para o pessoal mesmo, para todos nós que somos artistas, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma consideração? Em relação aí dos produtores, vai ser debatido na próxima reunião, então? Precisamos deixar para a próxima reunião. O edital está ali sugestionado já. Se vocês puderem fazer uma primeira leitura, eu agradeço, para que a gente chegue e seja rápido. E peço a gentileza, então, da gente estar na próxima terça-feira numa reunião extraordinária. Tudo bem? Às 9 da manhã, para falarmos, então, do edital dos produtores. Sim? Beleza. Perfeito? Então, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês terça-feira que vem. Um beijo a todos e estamos aí juntos. Grande abraço. Boa semana. Boa semana. Tchau. Boa semana para todo mundo.